Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Loading, passo a passo de uma vida devocional. Na primeira aula, a aula passada, nós falamos os fundamentos do que é uma vida devocional. E nós estamos usando esse acróstico LOAD, que parte da leitura da Palavra de Deus, da oração, da adoração e do desafio, ou seja, o que Deus fala conosco por meio da sua revelação, o que nós falamos com Deus em resposta a esta revelação, o que nós adoramos em relação à pessoa de Deus, o que nós louvamos em relação aos feitos de Deus e finalmente aquilo que nós fazemos, aquilo que nós aplicamos, qual é a nossa resposta em prática, em vida, daquilo que nós, uma vez, fomos atingidos no coração pela palavra de Deus. E hoje vamos começar aí a falar sobre o L do Load, L de leitura. Deus fala comigo por meio da revelação especial, que é a revelação da sua palavra. Então vamos lá? Quando nós falamos de leitura da palavra de Deus, o que vem no seu coração? Pode ser que seja um pingo de culpa porque você não está lá com a sua disciplina de leitura bíblica em dia, ou já aquele sentimento de cansaço, poxa vida, eu tenho que ler quantos capítulos da Bíblia ou quantos livros da Bíblia. Você já imagina nas genealogias intermináveis, naqueles livros longos, o livro de Salmos, 150 Salmos, Gênesis, 50 capítulos, e você já fica cansado. Ou, que é um caso de muitas pessoas, a dificuldade não está nem na questão do ser ou não a palavra de Deus, mas com a própria leitura. É verdade, tem pessoas que têm dificuldade com a leitura, ou porque não foi treinado a ler, ou por causa de dificuldades relacionadas ao conhecimento da língua portuguesa. Então, pessoal, temos N motivos que podem fazer com que a leitura da palavra de Deus possa ser algo mais fácil ou mais difícil. O ponto é que a leitura da palavra de Deus é a base de todas as coisas. Por quê? Porque aquilo que nós somos como povo de Deus, aquilo que nós somos chamados a ser como discípulos de Jesus, parte não de nós, mas parte de Deus. E a forma que Deus tem em atingir cada um de nós está relacionado com o que Ele comunica a respeito dele, a respeito daquilo que ele faz, ou seja, tudo isso ele faz por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia. E por isso, ler a palavra de Deus constantemente, todos os dias, é um exercício muito importante. E falando em leitura da palavra de Deus, nessa aula vamos colocar alguns fundamentos que vão te ajudar a entender melhor a importância de lermos a palavra de Deus e como nós podemos aproveitar essa leitura. Na próxima aula, o complemento prático desta aula aqui, nós vamos falar sobre a prática em si. Qual versão eu tenho que ler, quanto eu tenho que ler por dia, etc, etc, etc. Então, vamos lá, pessoal. Leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus, mas uma revelação especial. Salmo 19 fala de duas revelações de Deus para com o ser humano. Primeiro, a revelação geral, ou seja, como Deus estampa sobre os seus atributos, sobre a sua grandeza na criação, na natureza. Quando nós olhamos para a imensidão do céu, quando nós olhamos para a beleza das florestas, nós imaginamos quem será que fez todas essas coisas, com quão perfeição esse arquiteto, esse grande criador fez tudo isso, mas a simples observação dos recursos da natureza, da grandeza do universo, não nos são suficientes para revelar o Deus conforme a Bíblia revela a nós, um Deus pessoal, um Deus que ele tem compromisso, um compromisso de relacionamento conosco, que nos redime de todo pecado. Então, essa dimensão mais específica da revelação de Deus é o que nós chamamos de revelação especial. E quando nós falamos de revelação
especial de Deus, nós estamos falando especificamente da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus, dirigida a cada um de nós com algumas finalidades. Quais são essas finalidades? 3 que eu resumo aí. Primeiro, revelar quem é Deus. Ou seja, a Bíblia nos apresenta que Deus é esse que criou todas as coisas, que Deus é esse que nos criou, que Deus é esse que tem um propósito redentivo para o seu povo eleito. Ou seja, é a identidade de Deus, quem Deus é. E quem Deus é só pode ser conhecido por meio da revelação da palavra de Deus. Nós não temos estrutura por causa da nossa limitação cognitiva, por causa da nossa limitação como pecadores, de nós, por nossas próprias forças, alcançarmos um conhecimento de Deus. E esse conhecimento só pode ser acessado uma vez que Deus, Ele mesmo, se dá a conhecer a cada um de nós. Por isso que a Bíblia Sagrada é a fonte do conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, que está relacionado com o revelar o que Deus faz. Esse Deus não é uma força impessoal. Não. Deus, o Deus da Bíblia é um Deus trino, um Deus de amor, um Deus de comunhão, um Deus que tem um propósito redentivo para cada um de nós. Um Deus que tem um propósito dentro da sua criação. Então, além dele ser Deus, ele faz, ele tem os seus atos que são junto com aquilo que é de sua essência. O que Deus faz? Nós só podemos conhecer por meio daquilo que a Bíblia nos revela com relação às obras de Deus. Em terceiro lugar, nós temos a revelação do propósito de Deus para o ser humano. Ou seja, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano. O que esse Deus tem a ver com o ser humano? O que nós temos a ver com esse Deus tão grandioso? É uma pergunta muito importante, que tem que ser uma base firme, que nos norteia e que nos ajuda a lermos a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não é apenas uma mera fonte de conhecimento ou de informações que vão flutuando e que vão povoando a nossa mente. Não. Essas informações servem para que nós possamos ter a confiança daquilo que Deus quer fazer em nós, por meio de nós. E a principal obra que Deus quer fazer é a obra da redenção, ou seja, Deus, ele nos apresenta o caminho da redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento é a respeito de Jesus. E nós que vivemos hoje, depois que a Bíblia foi revelada, nós também precisamos ter um encontro com esse Jesus. Então a Bíblia Sagrada é o começo de todo o processo, porque ela nos apresenta Deus, nos apresenta esse Deus que por meio de Jesus se reconcilia conosco, nos salva, e esse Deus que permanece conosco por meio do Espírito Santo. Aonde que você vai saber como tudo isso acontece? Por que tudo isso acontece? Com que finalidade tudo isso acontece? Por meio tão somente da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa fonte, é o nosso texto que norteia a nossa fé e também a nossa prática. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus. Por isso que é importante nós termos a leitura como o centro que dá lastro a tudo que nós fazemos nos nossos momentos de devoção. Porque da leitura é que nós oramos, da leitura é que nós adoramos, da leitura da palavra de Deus é que nós somos desafiados a fazer e viver conforme aquilo que Deus nos ensinou. E isso tem uma razão de ser muito arraigada naquilo que nós chamamos de inspiração do texto. Ou seja, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque foi inspirada por Deus. Porque foi inspirada por Deus aos mais de 40 autores que escreveram a Bíblia para que, por meio deles, falando na língua deles, nós pudéssemos hoje conhecer qual que é a vontade de Deus. Olha só, 2 Timóteo 3, 16, 17, um texto que você conhece muito bem. Toda a Escritura, ela é o quê? Inspirada por Deus.
E por ter sido inspirada por Deus, ela tem finalidades. Qual que é a primeira finalidade? Útil para o ensino, para nos ensinar, para nos colocar no eixo. Também para a nossa repreensão. Ou seja, cada vez que nós andamos pelo caminho correto, cada vez que nós desviamos da rota da salvação para uma rota de pecado, a Bíblia nos ensina, nos exorta, nos corrige para que nós possamos voltar ao rumo correto, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia Sagrada não é apenas fonte de conhecimento, mas é o que nos molda a sermos homens e mulheres que vivem a verdadeira humanidade, que consiste em fazer aquilo que agrada a Deus, e aquilo que agrada a Deus, o texto diz que são boas obras. Ou seja, não são as minhas boas obras que me qualificam diante de Deus, mas Deus, por meio da sua palavra, molda e transforma a minha vida de tal maneira, por meio do Espírito Santo, que vai confirmando essa palavra, que aquilo que antes eu fazia como ruim, como pecaminoso, hoje, por eu ter sido transformado e moldado pela palavra de Deus, eu posso dizer que as minhas obras hoje são obras boas, agradáveis ao Senhor. Se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não termos esse encontro com a revelação especial de Deus, nós não temos nada disso daqui que o texto está falando. Nós não somos ensinados, nós não somos conduzidos para o caminho correto, nós não conhecemos qual que é o rumo da justiça, tampouco nós somos capacitados a fazermos aquilo que realmente é da vontade de Deus. Então responda aí para mim, ler a palavra de Deus é importante ou não é? É fundamental. Agora, nós temos alguns tipos de leitura que nós podemos fazer a respeito ou com base no texto bíblico. Nós temos uma leitura que nós podemos chamar de leitura corrida. O que é a leitura corrida? Aquela leitura corrida que você faz simplesmente para cumprir tabela. Ou seja, você ouve o pastor domingo falando o seguinte: olha, meus irmãos, é importante você ler a Bíblia e você tem que ler a Bíblia todo dia. Aí você fica com aquele peso dentro do seu coração e você vai lá e efetivamente lê a Bíblia todo dia, mas você lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Como se você estivesse lendo um gibi da Mônica, ou como você estivesse lendo um livro do Harry Potter, sem nenhum tipo de pretensão a mais, só por ler, porque você tem que ler. Mas esse tipo de leitura corrida, despretensiosa da Bíblia, pode, em certa medida, nos munir de informações, mas ela é uma leitura inadequada, porque nós consideramos a Bíblia como um livro comum e como um livro qualquer. Outra, porque nos faz perder aquele interesse de, por meio da palavra de Deus, conhecermos a vontade de Deus, queremos viver de acordo com aquela vontade. É simplesmente uma leitura, é simplesmente um ato religioso que eu cumpro para ter um certo desencargo de consciência. Mas aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer, até mesmo por causa de toda a herança que nós protestantes temos da Reforma, é o que nós chamamos de leitura atenta do texto. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você não lê a Bíblia simplesmente por ler, mas você lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus, para entender o coração de Deus, para compreender a vontade de Deus e para viver de acordo com aquilo que você está lendo. É como se você tivesse uma doença e você vai lá e pega um remédio prescrito, mas você tem que saber quantas vezes você tem que tomar aquele remédio, quais são os efeitos adversos, e você tem esse conhecimento como? Lendo com cuidado a bula. Por que você lê com cuidado? Porque te convém, porque a leitura cuidadosa vai fazer com que você se aproveite melhor do texto, ou do remédio. No caso é o texto.
nossa vida devocional, mas a nossa vida geral, tudo que nós temos depende, como cristãos, dessa leitura atenta do texto sagrado. Ou seja, nós lermos de forma cuidadosa o texto. Não para achar pelo em casca de ovo, porque você sabe, quem procura sempre acha pelo em casca de ovo, mas para você saber qual é a vontade de Deus expressa naquele texto. Você investiga com cuidado. O que Deus quer falar comigo aqui? Quais são as lições que nós temos aqui? Será que existe algo de prático que eu posso colocar em ação a partir do momento em que eu estou lendo? O que Deus está me incomodando a mudar baseado nessa palavra? São perguntas fundamentais que fazem com que a nossa leitura seja um momento de, literalmente, nós estarmos aos pés do Senhor Jesus e ouvir Ele sussurrar nos nossos ouvidos, ouvir Ele nos instruir, pegar na nossa mão e falar: este é o caminho, cara, vai por aqui. E essas leituras que nós fazemos de forma cuidadosa, elas têm um ponto de partida e umas perspectivas diferentes, vamos dizer assim. Nós temos duas perspectivas ou dois tipos de leitura que nós devemos meio que evitar quando nós falamos em leitura devocional da Bíblia. Primeiro é a leitura que nós podemos chamar de leitura, vamos lá, intuitiva. O que é a leitura intuitiva? É aquela leitura em que você intui, você acha, ou seja, você parte dos seus próprios sentimentos e acessa o texto para que de alguma maneira o texto possa falar aquilo que você quer, o texto possa falar aquilo que você está intuindo, aquilo que você está pensando. O texto bíblico passa a ser apenas uma forma de confirmar aquilo que você está sentindo. Então, sabe aquele negócio? Eu tô com uma intuição. O que é intuição? É aquilo que você pensa, aquilo que você acessa e quer, de alguma maneira, encontrar respaldo no texto bíblico. Que também, paralelamente, mas não de forma semelhante, pode ser colocado junto com a leitura dedutiva do texto. Vamos ver qual que é a diferença já já. Mas já antecipando, o que nós precisamos é de uma leitura indutiva do texto. Ou seja, o que é uma leitura indutiva? O texto bíblico vem em primeiro lugar e a partir do texto bíblico é que eu compreendo esse texto, é que eu entendo esse texto, é que eu ouço a voz de Deus nesse texto, para que depois de eu ler o texto e ouvir a voz de Deus, isso venha para mim como um convite de mudança de vida, como uma exortação, como um caminho para eu seguir no rumo da sabedoria. Vamos ver um pouquinho sobre essas diferenças? Vamos colocar esses dois tipos de leitura, a leitura indutiva e a leitura dedutiva. Vamos falar do dedutivo primeiro. A leitura dedutiva parte de uma premissa geral para uma premissa menor. Ou seja, eu parto, por exemplo, das minhas concepções e acesso o texto. É uma leitura onde você vem em primeiro lugar. As suas premissas vêm em primeiro lugar do que as premissas que o próprio texto bíblico estabelece. Pelo outro lado, nós temos a leitura indutiva, que é o tipo de leitura que faz parte ou que deve fazer parte da nossa forma de acessarmos o texto nos nossos momentos devocionais. Ou seja, nós partirmos do texto, perguntarmos ao texto e o texto mesmo nos informar aquilo que ele quer comunicar, qual que é a sua mensagem. E uma vez que nós temos a intenção do autor, o objetivo do texto, isso vem a nós como um convite, como um desafio, como uma aplicação, como o próprio Deus falando a cada um de nós, a nos moldar, a nos transformar. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que Deus quer falar comigo por meio desse texto? O texto bíblico é central e é o começo
de todas as coisas. Não é aquilo que você acha. Você não está usando o texto para provar os seus pressupostos. Não, você está se servindo do texto para você conhecer por meio desse texto a vontade de Deus. Deu para compreender um pouquinho essa diferença? Estou falando a grosso modo para que você possa entender bem fácil, de maneira a você aplicar e ver essas diferenças na sua própria maneira de ler a Bíblia. Como você está lendo a Bíblia? Então, a leitura indutiva é a leitura preferencial para nós aplicarmos dentro do nosso momento de devoção. E a leitura indutiva, ela envolve 3 fatores muito importantes que eu quero que você, depois dessa aula, pratique. Já dá para praticar tranquilamente nos seus momentos de devoção. 3 coisas que nós podemos aí resumir num imperativo meio que informal. É o tal do olha, de olhar, olha isso, olha. O de observação, I de interpretação, A de aplicação. Então vamos falar um pouquinho desses 3 pontos que envolvem a leitura indutiva do texto. Observação. O que é a observação do texto? Você está lendo o texto bíblico, o que você tem que perguntar em primeiro lugar? O que o texto está dizendo. Ou seja, é elementar, você tem que saber o que o texto está dizendo. Você está lendo uma parábola, você tem que saber quais são os elementos daquela parábola. Você está lendo uma narrativa, você tem que saber o que está acontecendo naquela narrativa. Você está lendo uma parte onde Jesus está ensinando alguma coisa, você tem que saber o que Jesus está falando, a lógica do texto, os fatores que envolvem o texto, os personagens do texto, a própria linguagem como o texto ele é costurado. Então, algumas coisas aí sobre essa observação do texto. Número 1, a observação envolve uma leitura atenta do texto. Por isso que é importante, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, você ter um caderninho para você ir anotando, você ter marca-textos para você ir grifando palavras importantes, conceitos importantes, porque essa forma gráfica de você marcar sobra no seu cérebro como uma imagem fotográfica e as ideias vão se organizando para que você possa ter uma ideia daquilo que realmente o texto está querendo dizer, na sua camada, vamos dizer assim, mais ampla. Ou seja, quando nós falamos o que diz o texto, nós estamos perguntando algo que nos faz romper a primeira barreira que nos separa do texto, que é o entendimento do próprio texto. É isso mesmo. O que você quer e o que você está lendo é aquilo que você está entendendo? Tá claro para você qual é o gênero literário que nós estamos lendo? É uma poesia? É uma narrativa? Tá claro o que Jesus está querendo dizer nesse ponto aqui? Você entendeu corretamente? E por meio dessa observação, nós podemos extrair do texto conclusões, resposta de perguntas que nós fazemos ao texto. O que está acontecendo no texto? É o texto que dirige nossas conclusões posteriores. Mas para que nós tenhamos essa conclusão, nós temos que fazer o quê? Ter olhos aguçados para observar, para enxergar com clareza. Então, esse entendimento do texto envolve não somente os aspectos mais, vamos dizer assim, gerais do texto, mais superficiais do texto, mas também algo relacionado ao contexto. Dentro de que contexto Jesus está ensinando as parábolas, por exemplo? Dentro de que contexto Davi compõe o Salmo 23? Toda essa discussão de texto e contexto pode ser resumido na palavra exegese, ou seja, você extrair do texto informações importantes por meio de uma observação cuidadosa desse texto, para que você entenda numa camada mais superficial e mais geral aquilo que o texto quer comunicar a você. Então, quando você for ler a Bíblia, preste atenção nas palavras que são utilizadas,
Preste atenção nos conectivos, nas preposições, nas conjunções, aonde que uma ideia conecta-se com a outra, aonde que uma ideia se contrapõe à outra, porque você conhecendo tudo isso, junto com o conhecimento, por exemplo, de gênero literário, que gênero literário é esse? Junto com o conhecimento, por exemplo, de quem escreveu o texto e com que intenção ele escreve o texto, isso vai te ajudar muito mesmo na hora de você ler o texto bíblico. E nós vamos falar sobre algumas ferramentas que você pode utilizar num nível mais prático, mais devocional, para você entender melhor o texto bíblico na próxima aula, quando nós vamos falar de prática da leitura do texto bíblico. Agora, segundo ponto aí da leitura indutiva está relacionado à interpretação do texto. Primeiro é observação, O de observar, e de interpretar. Ou seja, na primeira camada nós discernimos e nós vimos o que o texto quer comunicar. Ou seja, o que o texto diz. Agora, a sua pergunta é um pouquinho mais profunda. O que o texto significa? Ou seja, vamos tomar como exemplo a parábola do semeador. A leitura da primeira camada, que é a observação, você está vendo a semente, os tipos de solo, você está vendo que aquilo que Jesus está falando é uma parábola. Agora, aquilo que é a pergunta subsequente é, ok, o que tudo isso significa? Qual é a interpretação? Qual que é a compreensão que eu tenho que ter desses elementos para que eu chegue aonde? Na mensagem da palavra. Então, a partir do texto, nós buscamos entender, em primeiro lugar, qual é a mensagem desse texto. Ou seja, eu estou entendendo adequadamente o que o texto quer nos comunicar? O que o autor quer nos comunicar? Quando eu leio a parábola do semeador, certamente a mensagem da parábola do semeador não está relacionada, por exemplo, com adultério. A parábola não fala sobre adultério. Fala sobre semear semente. A semente é a palavra de Deus, que cai em solos, e os solos são tipos de corações. Está vendo como que a mensagem ela é importante? Porque ela dá sentido àquilo que o texto apresenta na sua forma literária mais superficial. Então, compreender ajuda a fazer ponte com o terceiro ponto, que é a prática, que nós vamos chegar lá. Qual é o sentido do texto? Mensagem, sentido, significado, significância. Ou seja, eu estou entendendo o texto de acordo com o seu gênero literário, intenção autoral ou objetivo teológico. Eu não posso, por exemplo, pegar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz por pastos verdejantes, guia-me, pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria. Eu não posso interpretar isso de forma literal, como se eu estivesse literalmente deitando em pastos verdejantes ou atravessando pelo vale da sombra da morte. São linguagens figuradas, porque o gênero é um gênero poético e você tem que fazer essa tradução. É como se eu falasse que amor é fogo que arde sem se ver e você acha que amor é um fogo de verdade. Não, é apenas uma maneira analógica, aproximada, comparativa e literária de você tentar definir e descrever sentimentos, ideias, virtudes. E a Bíblia ela é cheia de gêneros literários. Então você tem uma forma de ler narrativas, você tem uma forma de ler epístolas, você tem uma forma de ler, vamos dizer assim, textos poéticos ou proféticos. Tudo isso dentro dessa interpretação. Ou seja, a interpretação não é aquilo que você acha que o texto quer dizer. Porque aí seria uma interpretação mais dedutiva ou intuitiva. Não! É uma leitura indutiva, ou seja, o que o texto te apresenta como subsídio para que você possa entender o significado, o sentido desse texto. Essa área da interpretação nós chamamos de
hermenêutica. Então, se a observação está relacionada com a exegese, a interpretação está relacionada com a hermenêutica. Na próxima aula nós vamos falar sobre 2 livros que podem te ajudar muito na exegese e na interpretação. Mas, olha só, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: ok, nós devemos interpretar, mas de onde deve surgir essa interpretação? Qual que é a fonte dessa interpretação? E o apóstolo Pedro nos ensina. Essa interpretação não pode ser pessoal, baseada em achismo, baseado nas minhas convicções prévias. Não, deve ser guiado pelo próprio texto, e esse texto que foi inspirado pelo Espírito Santo, porque homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, novamente, pessoal, aqui nós temos o convite de que o texto ele seja a base para a nossa interpretação, da nossa hermenêutica. E esse texto, que é um texto inspirado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo é o fator principal para nós entendermos o significado do texto, a relevância do texto, a mensagem do texto, porque o próprio Espírito Santo revelou isso e inspirou isso aos autores originais. Isso quer dizer que a interpretação do texto bíblico está muito relacionado com a nossa habilidade de nós lidarmos com o texto, de nós lermos o texto, de nós entendermos essa camada mais superficial do texto. Mas não é só isso. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para podermos interpretar esse texto que é fruto da própria ação inspirativa de Deus, por meio do Espírito Santo, em homens que falaram da parte de Deus. Por isso que a leitura, ela nunca pode ser dissociada, por exemplo, da oração. Você está lendo um texto bíblico, mas você nunca pode pegar um texto bíblico e só lê-lo de forma mecânica, racional. Você sempre tem que estar dependendo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revelou essa palavra, é o Espírito Santo que ilumina essa palavra, e na medida em que o Espírito Santo ilumina essa palavra em nós não somente entendemos essa palavra, mas como o próprio Espírito Santo nos ajuda a praticar essa palavra. Então, na verdade, o load, leitura, oração, adoração e desafio são coisas interconectadas, cuja base essencial está onde? Na palavra de Deus. A minha oração é que, a partir de agora, sua leitura bíblica se atenha a esses detalhes importantes. E com certeza a sua leitura bíblica a partir de agora vai ser diferente, porque você vai ler de forma mais atenta, com seus olhos atentos, mas também com seu coração sensível à voz do Espírito Santo, que vai te ajudar a captar a mensagem e interpretar o texto de forma adequada. Olha só o que João 16,13 complementa, dizendo: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. É isso mesmo, é o Espírito Santo que é o nosso maior condutor na tarefa da interpretação. Então, ao ler a Bíblia, leia em espírito de oração. Leia colocando em ação todas as engrenagens da sua massa encefálica. Leia junto com os mais variados ferramentais que nós temos à nossa disposição. Mas não ache que apenas isso vai resolver. Não, porque quem realmente nos auxilia a entendermos a palavra de Deus é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo.
Quer entender mais sobre a interpretação do texto? Nós precisamos de ferramentas. Por exemplo, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, introduções bíblicas e teológicas, softwares bíblicos. Eu escrevi o livro E Deus Falou na Língua dos Homens. É uma introdução muito boa para você entender o que é a Bíblia, como ela foi produzida, quais são os gêneros literários. Isso já vai dar uma luz muito grande para você. E esse conhecimento é o conhecimento sobre o qual o Espírito Santo junta tudo e faz com que nós entendamos o texto com maior propriedade, com maior profundidade e com maior aproveitamento dentro da nossa aplicação do texto, que é a última parte do OIA, ou seja, do nosso processo de leitura indutiva. Aplicação do texto, ou seja, o que o texto diz, o que o texto significa e agora é como colocar o texto em prática. Porque a palavra de Deus, como vai dizer Hebreus 4:12, é viva e eficaz. Não é a palavra de um Deus morto ou de pessoas que passaram pela história, não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz ainda hoje e ainda em nós. Por isso que a palavra de Deus deve ser lida, compreendida e ela deve ser colocada em prática. Aqui está um ponto muito importante, que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Não é apenas conhecer, pessoal. Não é apenas você ter aquela impressão que a Bíblia se tornou um hábito na sua vida. O momento devocional não vai ter tanto valor assim se você só lê por ler, ou ler porque tem que ler, mas vai ter o seu valor quando você fizer tudo isso e a sua vida for transformada. E a própria palavra que você vai se alimentando dia após dia vai moldando o quê? As suas práticas, vai moldando o seu ser, a sua personalidade, vai tirando aquela mancha encardida do pecado dentro do seu coração, vai, por meio da ação do Espírito Santo, te santificando, te tornando cada vez mais parecido com Jesus. É aquilo que Deus sempre nos disse: se ouvirem a minha voz, não endureça o coração, obedeça. E obedecer está no domínio da prática. Será que eu entendi a palavra de Deus para mim? Será que eu estou atento que a Bíblia não é apenas a história para o outro, mas é para mim e que eu tenho uma responsabilidade de viver de acordo com essa palavra? Será que no texto que eu li existe algum direcionamento específico de Deus para mim? Algum mandamento? Há alguma coisa que eu tenha que colocar em prática já naquele momento? Por exemplo, perdoar, amar, ser generoso. Mandamentos de Deus: não matarás, não roubarás, adorarás apenas Deus, seja generoso com o pobre. Mandamentos que nós lemos e precisamos entender a mensagem e nós precisamos ser compelidos pelo Espírito Santo a vivermos de acordo com aquilo que nós estamos sendo ordenados, direcionados por essa palavra. Será que existe uma promessa de Deus para mim dentro daquilo que eu estou lendo? E para alcançar essa promessa, o que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Como que eu devo me relacionar com esse Deus? E em último lugar, no texto que eu estou lendo, será que tem alguma advertência para mim? Será que eu não estou pisando na bola com Deus em determinado assunto, que é justamente o tema do texto que eu estou lendo naquela manhã ou naquele dia, e Deus fala comigo, mas você pode até sentir Deus falando comigo, mas o ponto é até que ponto você coloca em prática isso que Deus está falando e incomodando você a mudar. Aplicação. É que nem sermão, pessoal. Você vê alguém pregando um bom sermão, não é apenas vomitar informações sobre o texto. Não é apenas ajudar você a interpretar o texto. Ah, o texto quer dizer isso.
Sermão que é sermão, meu irmão, tem que ajudar você a viver conforme o texto, a aplicar o texto, a obedecer o que Deus quer para você, a viver a realidade do Evangelho dentro da sua rotina. Então esse OIA, observação, interpretação, aplicação, é o tripé básico daquilo que nós estamos chamando de leitura indutiva do texto. Ou seja, o texto governa todas as coisas. O texto inspirado por Deus. É a partir do texto que eu conheço a Deus. É a partir do texto que eu entendo a mensagem de Deus. E é a partir do texto que eu sou desafiado a viver de acordo com a vontade de Deus. E é nesse sentido que nós começamos a ser energizados por Deus. É nesse sentido que nós começamos a ter um relacionamento com Deus. E é nesse modo que nós começamos a ter a nossa vida cada vez mais santificada, cada vez mais moldada de acordo com a imagem e semelhança daquele que nos criou para a sua glória. Como que você está lendo a sua Bíblia? Como que você está se aproveitando dessa leitura? É algo muito mecânico? Está na hora de não ser mais. É algo muito intuitivo? Está na hora de não ser mais. Vamos deixar que a palavra de Deus fale conosco e vamos ter o coração aberto para que, ouvindo essa palavra de Deus, nós possamos ter a nossa vida transformada por essa santa e bendita palavra. Leitura da palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre aspectos mais teóricos daquilo que eu entendo como a leitura da palavra de Deus nos nossos momentos devocionais. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como que eu posso colocar em prática, dicas práticas para que você tenha uma leitura devocional da Bíblia bem regrada, bem aproveitada e que pode ser uma bênção para a sua vida. Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, coloque aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Querendo Deus. Tchau, tchau.